presidente do Sindicato dos Trabalhadores da FHEMIG, os Síntiplos, e da Associação Sindical dos Trabalhadores em Hospitais, que representa os servidores públicos dos hospitais públicos de Minas Gerais. E sou funcionário do Hospital João 23. Bom, nós aceitamos esse convite de estar participando desse seminário sobre essa discussão da reforma da Previdência. Primeiro, para podermos ter essa oportunidade, né, que está sendo rara, de estarmos aqui podendo estar manifestando a posição dos servidores. Eu, antes de falar sobre a nossa proposta, eu vi, né, anterior a mim, algumas pessoas ilustrando algumas propostas de alterações que poderiam ser feitas à reforma. Mas antes de eu fazer a nossa proposta, eu queria só ilustrar para vocês, principalmente para os deputados, a seguinte situação. Nós, servidores públicos da saúde pública, estamos trabalhando. Nós, servidores, desde que começou essa discussão, e mesmo antes da discussão da pandemia, fomos vistos pela sociedade, estamos sendo vistos pela sociedade, pelo próprio governo e por vocês, naturalmente, como uma peça fundamental nesse combate à pandemia. Isso não só em Minas Gerais, mas a nível mundial. Naturalmente, todo mundo acompanhou essa importância. Bom, se nós temos este papel, se nós temos, né, essa importância na salvação de vidas, se nós temos essa importância no combate, né, da pandemia, nós estamos fazendo jus a isso. Nós estamos cumprindo com essa nossa missão, nós profissionais de saúde. O que nos causa espanto e que está nos causando muita indignação é que, enquanto nós estamos cumprindo com a nossa missão, enquanto nós estamos tentando, né, salvar as vidas, garantir uma boa assistência, com toda uma precariedade de condições de trabalho que o Estado não está suprindo, enquanto nós estamos dentro dos hospitais trabalhando sem máscaras adequadas para poder nos prevenir, e até sem luvas, né? Essa semana nós não vamos ter luva cirúrgica dentro do João 23, de um pronto-socorro. Enquanto nós tivemos, nesses 3, 4 meses de pandemia, mais de 300 servidores contaminados pelo coronavírus, e desses servidores nós tivemos 3 óbitos, 3 colegas que faleceram em função do coronavírus, enquanto a gente tenta convencer o governo do Estado, tenta convencer o secretário de saúde do óbvio, que se nós estamos lá dentro trabalhando com pacientes com coronavírus, se nós estamos lidando direto com o vírus, nós merecíamos ter a proteção adequada. Se é inevitável a gente ter que continuar trabalhando, não podemos nos dar o luxo, como muitos de vocês deputados, muitos de vocês administradores ou governantes, estão ficando em casa para se proteger, não podemos nos dar esse luxo. O mínimo que tinham que estar fazendo era a testagem preventiva a esses funcionários. Nem isso o governo está oferecendo para nós. Só para vocês, dando um exemplo do que isso significa, eu trabalho num setor que tem mais 10 funcionários. Nós atendemos a urgência do estado de Minas Gerais. Qualquer um de vocês que sofreu um acidente vão para o João 23. Não por causa de coronavírus, por causa do acidente. E nós cuidamos de vocês. Vários colegas desses setores manifestaram a doença. Vários colegas fizeram o teste depois de estarem manifestando a doença e deu positivo. E nenhum dos outros colegas que ainda não manifestaram a doença, mas trabalharam junto com eles, fizeram o teste. Nós tivemos um caso agora recente dentro de um CTI, em que uma funcionária fez o teste particular, deu positivo, mas ela não tem um sintoma ainda, e foi proibida pela instituição de se afastar.
ela tem que continuar trabalhando mesmo dando positivo o teste. Ou seja, os trabalhadores da saúde estão sendo submetidos a uma condição, não é uma condição de voluntários, não é uma condição de profissionais que estão lá cumprindo com a sua missão. Nós estamos sendo submetidos a uma condição como se fôssemos escravos, peças descartáveis. Vai lá e produz, se exponha, e se adoecer, afasta, porque não tem outro jeito. Mas prevenir, proteger, essa missão o Estado não está tendo com a gente. E nós continuamos trabalhando. O que eu queria chamar a atenção, que se o governo, se os deputados, ou alguma pessoa da sociedade acha que por ser missão nossa esse tipo de trabalho, e que por isso não tem que preocupar com a nossa saúde, estão enganados. Porque vocês se esquecem que o mesmo funcionário que está contaminado, trabalhando, sem fazer o teste, sem o afastamento preventivo, porque é proibido, é o que vai cuidar de algum de vocês dentro do hospital por qualquer outro tipo de doença. E a partir deste momento, que ele está cuidando com toda uma boa vontade, com toda uma intenção de salvar as suas vidas, ele passa a ser um risco para vocês. Porque ele está com o vírus, ele está contaminado. Ele está assintomático, mas é portador. E vai ter que lidar, vai ter que ter contato com pessoas que precisam deles e que poderão também contrair esse vírus e não ter a mesma sorte de ser assintomático. E tudo isso, por uma postura de indiferença do governo, dos administradores, para com o que acontece dentro dos hospitais, para o que acontece com os servidores. Em outras palavras, para resumir, nós trabalhadores deixamos de ser somente nós as vítimas dessa negligência e agora passa a ser também a população. E para não parecer que isso é um mero discurso, é só vocês lembrarem que há 2 semanas a imprensa deu que um andar do Hospital João 23, com 34 pacientes com outros tipos de doença que não tinha nada a ver com coronavírus, 15 foram contaminados internamente. Depois de 1 mês de internação por causa de uma fratura, por causa de uma doença qualquer, foram infectados dentro do hospital. E desses 15, alguns foram a óbito. A pessoa já estava curada da outra patologia, já estava para receber alta e acabou piorando porque contraiu o coronavírus dentro de um hospital. E não foi porque algum paciente levou. E isso tem ocorrido de forma constante nos hospitais, não foi um caso isolado. E isso continua ocorrendo dentro dos hospitais. Já manifestamos ao Ministério Público, já manifestamos à Justiça, já manifestamos aos secretários e todos ficam indiferentes. Parece que com essa questão da pandemia, que a orientação da Organização Mundial de Saúde é cada um ficar no isolamento, parece que as pessoas estão entendendo que o isolamento não é só físico. Parece que as pessoas estão entendendo que eles também têm que se isolar enquanto consciência, enquanto responsabilidade. Porque quando o Ministério Público, a Justiça e os deputados e os próprios governantes não se manifestam, não ajam contra essa situação que está ocorrendo, ficam cada um na sua casa na tela, é como se eles estivessem abdicando também dessa responsabilidade que seria deles de estar fiscalizando e garantindo uma saúde pública adequada à população. Eu fiz essa ilustração para vocês entenderem em que condição que nós estamos discutindo a reforma da Previdência. Eu só fiz essas considerações para vocês entenderem qual vai ser a nossa proposta dos trabalhadores. A reforma traz toda uma mudança na vida dos profissionais, toda uma mudança. Os governistas ou os que defendem a reforma falam que essa mudança é necessária, ou que ela vai doer menos, que ela é pequena. Os que são contra a reforma acham que tem que fazer algumas modificações para doer menos ou para ter menos impacto. E tem sido, feito esse debate de forma virtual, já que não há a possibilidade de fazer um debate
presencial. Dentro deste contexto, eu queria que vocês entendessem que 15 mil servidores da FEMIG que estão trabalhando, que não estão em casa, que não estão podendo, ficar em casa, vão sofrer a consequência dessa reforma. Esses 15 mil servidores têm interesse de fazer a discussão. Esses 15 mil servidores tentaram ontem fazer um movimento para poder fazer esse debate com a categoria. O governo entrou com uma ação na justiça pedindo a proibição desses servidores de promoverem essa discussão. E o juiz deu a liminar. Nos proibiu ontem de fazermos um movimento onde iríamos fazer o debate da Previdência. O juiz entendeu, na liminar, que durante a pandemia nós, trabalhadores da saúde, estamos proibidos de manifestarmos ou discutirmos sobre as nossas condições. Que só depois da pandemia que podemos fazer isso. Em nome de salvar vidas, em nome de que os pacientes não podem morrer. É irônico, É irônico que nós queremos fazer um debate porque os pacientes estão morrendo. Levar para a sociedade, levar para os deputados, levar para todo mundo o que está acontecendo dentro do hospital, que é a morte dos pacientes, por negligência dos governantes. Aí a justiça nos proíbe de trazer essa discussão. Nós falamos que precisamos discutir também sobre a reforma. O juiz nos proibiu de discutir sobre a reforma. Não, vocês não podem discutir porque isso é irrelevante agora, uma vez que a prioridade é a pandemia. Os trabalhadores cumpriram a ordem judicial. Não fizemos o movimento que pretendíamos, cumprindo a ordem judicial. Agora, esses mesmos trabalhadores estão sendo surpreendidos com uma discussão que está sendo feita pelo governo, quando ele manda um projeto para a Assembleia Legislativa, nesse momento, e surpreendido pelos deputados que se dispõem a discutir esse projeto e aprová-lo, mesmo com a discussão da pandemia. Olha, se a ordem do juiz é que o trabalhador não pode discutir a sua situação enquanto estiver a pandemia, como que então é permitido outros agentes discutirem a nossa situação durante a pandemia? Como é permitido aos deputados, à Assembleia Legislativa, a discutir a nossa vida sem a nossa presença, para mais participativa, enquanto os deputados não estão discutindo a situação dos pacientes, a situação desses profissionais que estão lá trabalhando durante a pandemia. Se tem tempo para discutir questão econômica, a necessidade econômica do Estado, que é o que eles estão falando, que tem uma urgência de fazer a reforma porque o Estado está quebrado, não tem urgência de discutir os pacientes que morreram no João por negligência, que poderia ter sido feita a testagem antes, nesses profissionais que acabaram contaminando os pacientes? Não poderiam estar discutindo se tem ou não tem os equipamentos necessários dentro dos hospitais para a gente estar trabalhando? Não é uma prioridade? E isso não está sendo feito. Então, para nós, servidores, vai ser quando acabar a pandemia, daqui não sei quanto tempo, aqueles servidores que sobreviverem, depois que acabar a pandemia, toda a sociedade mineira vai ser grata a eles. Não tenho dúvida. Os pacientes, quando passam lá, a gente vê isso. Toda a sociedade vai ser grata ao nosso trabalho, à nossa dedicação e sacrifício nesse período. Toda a sociedade. Os únicos que não vão ser gratos serão aqueles deputados e esse governo que promover uma punição a esses mesmos servidores que agora estão sendo úteis à sociedade. Promover punição, porque a nossa média salarial é R$ 2.500, R$ 3.000. Promover punição, porque um técnico de enfermagem, uma senhora técnica de enfermagem, quando acabar a pandemia, ela vai sair com esse salário reduzido. Ela vai sair com 10% a menos no seu salário em função dos tributos. Ela vai sair com uma notícia de que ela vai ter que trabalhar mais tempo para aposentar. É isso que nós vamos receber de prêmio de vocês, se for aprovada agora essa reforma. É essa gratidão que nós vamos ter do governo e dos deputados
a esses profissionais que estão lá, literalmente dando a vida, para garantir a vida de vocês e da sociedade. Como todo mundo, depois da pandemia nos outros países, a enfermagem e os profissionais de saúde foram não só reconhecidos pela sociedade, mas pelos governos, com aumento de salário, com gratificações financeiras. Aqui vai ser o inverso. Nós vamos sair da pandemia sendo punidos porque não podemos discutir, não podemos brigar, não podemos confrontar com uma proposta que estava mudando a nossa vida. Porque a justiça não nos deixa. E porque vocês não permitem essa discussão com os trabalhadores. Nesse sentido, deputados, a nossa proposta é que nos dê uma chance. Não quero entrar no mérito se é necessário ou não a reforma, quanto que vai custar ou não. A nossa proposta dos trabalhadores da saúde é que nos dê uma chance. Nos dê uma chance de trabalhar tranquilos lá, cuidando dos pacientes, brigando ou só preocupados com a falta de condições de trabalho. Nos dê uma chance de salvar as vidas que são necessárias. E faça essa discussão da necessidade ou não da reforma quando acabar a pandemia, quando tivermos uma situação em que pudéssemos, nós trabalhadores, de fato ter uma participação. A nossa proposta é que vocês não sejam ingratos com esses servidores, utilizando de um período que nós estamos lá acuados para promover qualquer mudança em relação à nossa vida enquanto servidor. Então, proposta dos trabalhadores, que a tramitação não ocorra desse projeto durante esse período e que vocês se envolvam na discussão sobre a situação hoje da saúde pública no estado de Minas Gerais e os problemas que está tendo e as consequências que está tendo para a sociedade. Obrigado.